Agora, gente, nós vamos para a periferia. A gente estudou os países nórdicos, Alemanha, estudamos os Estados Unidos. Agora o nosso querido amigo André Zipper vai falar de onde o filho chora e a mãe não vê. Nós vamos falar sobre a América Latina. André, é com você, meu amigo. Uma boa tarde a todos de São Paulo para baixo, uma boa noite a todos do Rio para cima. Queria cumprimentá-los todos aí, desejando que todos gozem de boa saúde, assim como suas famílias. Cumprimentar o pessoal do meu grupo, do grupo de Direito Internacional aí do trabalho, a gente já vem se reunindo há bastante tempo. Em especial o Reinaldo Gilberto, né, pela proatividade e pela condução dos trabalhos. A ideia era analisar a situação da América Latina. Em discussão com os colegas, nós chegamos à conclusão que talvez a forma mais interessante de trazer isso para vocês fosse a partir de uma comparação entre o Chile e a Argentina, na medida em que são dois países próximos, dois países fronteiriços, que estão aqui ao nosso lado, fazem parte do Mercosul, e da mesma forma são países que possuem, cujo governo possui inclinação ideológica completamente diferente, né? A data de corte que a gente adotou aqui foi 19 de agosto de 2020, né? Nós temos no Chile lá um governo de inclinação de direita. O início da pandemia, tanto do Chile quanto da Argentina, foi no mesmo dia. A primeira contaminação foi no mesmo dia, dia 3 de março. Tá? Nós tínhamos, em agosto, em casos ativos, 15.174 casos ativos, né? Bom, e uma quantidade de pessoas que faleceram em razão do Covid de 10.578. O número de mortes por 100 mil habitantes ali era de 56,48, Brasil 53 ali, que a gente tem em forma de comparação. O Chile é o terceiro país, né, que tem essa perspectiva, um número maior. Nós temos hoje o Peru, que é o principal país que teve mais contaminados por habitante. Depois nós temos a Bolívia e, por fim, nós temos depois o Chile, tá? Nós tivemos o desemprego de 12,2%, no Chile é a pior recessão desde 1982, e esse desemprego de 12,2% é o mais alto em uma década, né? Para vocês terem uma ideia, quase 5% mais alto do que no ano de 2019. A situação na Argentina também não é melhor, né? Nós temos um partido com uma inclinação de esquerda, né? Nós tínhamos como casos totais ativos 312 mil casos, e nós tínhamos somente 6.300 casos, né? O número de mortes por habitante era bastante baixo, 3,87. E o desemprego, 10,4%, mas eu queria aqui chamar a atenção de vocês para uma situação. E eu falei hoje com um colega advogado da Argentina, inclusive, para que a gente pudesse confirmar isso, na verdade. Os números na Argentina, o IBGE deles, é muito atrasado a divulgação dos números. Então, nós temos esse desemprego de 10,4% era de fevereiro. E se você entrar no IBGE, no site do IBGE deles, lá da Argentina, no Instituto de Pesquisa da Argentina, é o último número que consta. Quer dizer, de lá para cá não houve, né, um estudo mais aprofundado, uma atualização. Os jornais estimam, o site do jornal Clarim, né, que é o maior jornal, estima que hoje nós teremos perto de 16%. Na Argentina, nós tivemos ontem, vocês que acompanharam o noticiário, nós tivemos ontem uma carreata lá, uma manifestação, né, justamente porque as pessoas estão protestando contra as medidas que elas acham que eram medidas firmes demais do governo argentino.
Iniciamos, então, pela Argentina. Eu trouxe as mais importantes, né, para que a gente foque. A medida mais importante é a proibição de demissões, tá? Essa proibição, ela passou a 240 dias contados a partir do dia 31 de março, né? Mas ele já é uma medida que já vem sendo adotada desde do período no qual a coisa começou a ficar feia, no ano passado, tá? O término está programado agora para o dia 28/9, ou seja, para a semana que vem, tá? Mas eu conversando com esse amigo lá de Buenos Aires hoje, ele me falou que essa proibição de demissão, e veja, essa proibição ela é estendida a todos os desligamentos sem justa causa ou por força maior, e lá a força maior é um conceito exatamente igual ao nosso, tá? Ou diminuição de trabalho, tá? A última já ele parece que ele vai realmente encerrar agora na semana que vem, tá? Só retornar ali. Bom, vocês estão vendo ali embaixo, só retornar, Reinaldo, por favor, tem uma outra dispensa sem justa causa ali, né? Existe uma obrigatoriedade de pagamento de dupla indenização, tá? Esses são para novos contratos, assim como encerramento de contratos, eles têm lá também, assim como no Brasil, o encerramento de contrato por mútuo acordo entre as partes também, entre patrão e empregado. Então, nestes dois casos, novos contratos de março para cá, existe uma necessidade do pagamento do que chamam lá de dupla indenização, né? Sendo as demissões todos os demais. Foi criado um serviço chamado ATP, e desses o empregador ele deve se cadastrar na internet, mas desse o mais importante é o benefício da contribuição, da alíquota de contribuições patronais, né, do INSS deles, para esses 4 meses, março, abril, maio, junho e julho, né? Então, houve uma redução de até 95%, por favor. Interessante aqui também, se estabeleceu durante esse período um caráter não remuneratório de todas as formas de pagamento, vejam que interessante, né? E aqui, outra coisa, eventualmente a gente vai fornecer para vocês esse material, um material muito mais elaborado, né? Com o nome das leis e tudo, mas para quem for ler sobre a legislação argentina, eles entenderam por criar 3 zonas, né? A ASPO, a DISPO e a AMBA. A AMBA é a Zona Metropolitana de Buenos Aires. A DISPO é a zona no qual a pessoa não pode sair de casa, e a ASPO é só de distanciamento, né? Então, para ASPO, para as zonas de ASPO, existe uma determinada legislação, para as zonas de DISPO existe uma determinada legislação, e para a AMBA também, né? Por exemplo, para as zonas de ASPO, as pessoas estariam então desobrigadas de comparecer no local de trabalho, podendo realizar suas tarefas a partir do local onde elas estão cumprindo isolamento, ou seja, dentro de casa, né? Aqui, dessas 3, a mais interessante é a última ali, que é importante, né? Ficou estabelecido que a Covid-19, vejam, aqui é uma discussão que nós estamos tendo, né? Será presumivelmente considerada uma doença profissional. Na prática, o que acontece? Inverte o ônus da prova. Não. Bom, no Chile. No Chile, nós estamos tendo um estado constitucional de exceção, né, que é o estado de catástrofe. Ele foi prorrogado por mais 90 dias a partir de 15 de junho. E nós temos o toque de recolher também, que foi renovado, né? Por favor. Foram propostas medidas alternativas como o teletrabalho, o trabalho remoto, né? Isso não havia antes, tá?
Assim como a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho do trabalhador, né, se o local de trabalho envolver risco de contaminação com a Covid. Né? Interessante, veja, aqui que nos interessa para fins de estudo, a Lei 21.220, ela altera a CLT deles, o Código de Trabalho, né, para incluir dentro da área que trata do trabalho remoto o direito à desconexão. Veja só, quem estuda aí o teletrabalho, né, hoje, na lei trabalhista chilena, já existe o direito à desconexão, né? Também, em relação ao trabalho remoto, veja, hoje nós temos um seguro de acidente do trabalho para o trabalho remoto, né? Ali também nós temos um parecer da superintendência do trabalho deles, de que nos casos das pessoas contaminadas que trabalham em estabelecimento de saúde, automaticamente isso fica classificado como doença de origem laboral. Por favor. Foi estabelecido um bônus de comida, o chamado Vale Auxílio, né, ou bônus Covid, para os beneficiários que eles chamam de subsistema de seguridade ou oportunidade. Né? Essas famílias que estão dentro desse subsistema são aquelas que ganham dentro de um determinado, que tem uma renda familiar menor do que um determinado valor. Né? E foi promulgada também o que eles chamam lá de Lei de Renda Mínima. Né? É um subsídio para as empresas para o pagamento de trabalhadores formais, né, que sujeitos à jornada de trabalho, ou seja, os trabalhadores que seriam aqui de carteira assinada, e recebem um salário mensal bruto que seja inferior ao equivalente a $445. Foi estabelecido também um empréstimo, vejam, o empréstimo não é de graça, aos trabalhadores autônomos. Por favor. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que nos parece mais importante. Vocês lembram, agora, no final do ano passado, começo deste ano, que nós tivemos aqueles protestos, tá? No Chile, contra o sistema de previdência. O Chile não tem um sistema de previdência pública, como nós temos aqui, né? O SUS, ou como nós temos o INSS, né? E também não tem um sistema de previdência pública como tem lá o ANSA, né, lá na Argentina e em tantos países. O sistema que tem lá é privado, tá? Ou seja, ele é terceirizado para diversos bancos, né, que gerem esse tipo de sistema. E aí o governo chileno, então, promulgou uma lei que permite o saque de até 10% dos recursos acumulados em contas individuais desses sistemas, que são sistemas privados, né, de acumulação de capital individual. Né? A última ali, a Lei 21.227, reparem que são números que vão se seguindo, né? Acesso a prestações de seguro-desemprego, né? No caso de empresas que fechem temporariamente, decorrentes, vejam, de decisão da autoridade. O que seria decorrente da decisão da autoridade, trazendo para uma realidade nossa, né? Que seria, então, o fato do príncipe, veja. Lá também existe o tal do fato do príncipe, mas, por conta disso, o acesso ao seguro-desemprego, eu cumprimento a todos, agradeço o espaço, a oportunidade e, mais uma vez, desejo saúde a todos vocês. Um forte abraço. Muito bem, André. Muito obrigado. Até onde eu pude observar, todo mundo seguiu o tempo direitinho. Estou bastante orgulhoso desse grupo, a qual fiz parte. Antes de encerrar, o André fez a última apresentação. E antes de passar ao Gilberto, que vai fazer as considerações finais e aí devolver ao professor Nelson Manriche, eu queria perguntar ao André o seguinte: André, você disse que a lei argentina, no dia 28/9, encerra aquela garantia de emprego, a estabilidade ou algo semelhante a isso. A pergunta que eu lhe faço talvez o governo reedite, prorrogue, mas qual é o seu sentimento a respeito dessa garantia artificial de emprego? Você acha que ela vai atender esse objetivo argentino?
ou ela vai, na verdade, postergar o sofrimento e nós vamos ter uma avalanche de despedimentos para frente? Eu conversando com esse meu amigo e já disse que está definido que não haverá mais, já está absolutamente definido que não haverá mais prorrogação da garantia de emprego, né? A meu ver, é algo absolutamente artificial, quer dizer, você não... É a mesma coisa que contabilmente a questão do controle de preços, né? Que você acaba tentando garantir alguma coisa sem dar contrapartida para que a empresa possa garantir aquele... Então, basicamente, você está fazendo caridade com o chapéu dos outros, né? E isso tem um potencial, veja, hoje... aliás, a gente pode até compartilhar essa matéria que está na Folha de São Paulo de hoje, tá? Que as empresas, a quantidade de empresas que estão fechando na Argentina é uma quantidade gigantesca. A Latam fechou na Argentina, a Glovo, né? A Glovo lá, o iFood deles fechou na Argentina hoje. Tem uma empresa bem grande que mandou 26 mil, encerrou, né? 26 mil contratos de trabalho, né? É uma quantidade, então, imensa de empresas, em razão, né, dessa insegurança que eles estão tendo aqui. Eu, obviamente, não pontuei aqui, né, mas o governo não tem agido bem, né? O decréscimo da economia argentina é assustador para quem está morando lá. Eles estão tentando segurar a todo modo o peso argentino perante o dólar, mas é algo também artificial. Eles instituíram uma situação que parece que quando você vai comprar dólar é 35% que você tem que pagar mais. Então, quer dizer, são várias medidas que, na verdade, tentam segurar de forma artificial algo que já é contado, né? Ou seja, as empresas estão indo embora. A Latam tinha inclusive, eu me lembro até quando eu fui pesquisar, queria ir para Ushuaia, a melhor forma era ir de Latam. Hoje, a Latam já não opera mais, né? Trechos internos lá. Então, realmente a situação na Argentina é terrível mesmo. Eu, particularmente, mesmo naquela época bem ruim, acompanhando aqui de longe, eu nunca vi uma situação tão ruim como eles estão na Argentina hoje. Muito bem, André. Muito obrigado. Eu já passo a palavra ao Gilberto e já me despeço de vocês na fala, pelo menos. Agradeço a todos a paciência. Gilberto, é contigo aí. Olha, realmente eu estou muito feliz do grupo. Eu reparei que é um grupo de notáveis, que realmente nós trabalhamos muito e eu estou muito feliz, muito orgulhoso desse grupo e sugiro aos demais colegas do Getrário que fiquem de olho nesses garotos, que eles têm muito futuro. Muito bem. Me coube aqui fazer uma análise Gilberto, obrigado pelo garoto, viu? Realmente, olha, você me deixou o meu dia feliz. Que bom, que bom, que bom. Muito bem. Nessa minha última fala, coube aqui fazer uma análise geral do que foi trazido pelos colegas, né? E, claro, nós sabemos que essa crise da pandemia revelou aí uma crise sanitária, de saúde, que causou pelo mundo afora aí a perda de milhões de vidas humanas. E, claro, que, por conta disso, várias medidas de restrição, várias medidas de isolamento, em especial, causaram também uma crise econômica e uma crise no mundo do trabalho. E o que nós podemos observar nesse contexto como um todo? Que os estados, os países vão adotar diversas medidas econômicas, né? Medidas de injeção de recursos, distribuição de renda, adiamento de recolhimento de tributos, e até mesmo assumindo obrigações trabalhistas, como nós vimos nos países nórdicos da Europa, que isso se deu de uma forma muito presente, né? E no mundo do trabalho, nós vamos observar que o teletrabalho vai ser digamos, um instrumento aprimorado nesse momento, né? Tivemos aqui as lições do professor
Levi, falando do Lavoro Ágil também, que foi adotado muito na Itália, que foi considerado uma medida muito eficaz, além de medidas sociais, buscando aí proteger ou garantir uma renda mínima, né? Então se retoma nesse momento um discurso que vem e vai dos estados adotarem políticas de renda mínima. E algumas medidas voltadas para grupos mais vulneráveis, como a Adriana menciona, a questão das mulheres nos Estados Unidos. E o que me chama a atenção aqui, pessoal, eu queria destacar 2 grandes pontos. O primeiro ponto é que eu acho que nós que vimos aí desde os anos 90 falando no neoliberalismo, já que a Guerra Fria acaba, né, os Estados Unidos se tornam a super grande potência global e ela adota um discurso neoliberal para o seu sistema, seu modelo capitalista. Nós vamos ver que no momento de crise, e nós podemos olhar na crise de 30 e na crise atual, o liberalismo não resiste a uma crise. E o que o liberalismo faz? Busca medidas de intervenção econômica, visando aí uma segurança para todos e também sempre regras jurídicas, sejam regras econômicas, sejam regras sociais, sejam regras laborais. Então essa é a primeira reflexão que eu queria compartilhar com os colegas. A segunda reflexão, e é uma reflexão que eu já tenho feito também em outros grupos, é que nós temos uma situação muito crítica para os trabalhadores, né, de modo geral. Mas nós temos uma situação extremamente crítica para alguns grupos. E a OIT vem sinalizando isso para os informais, que, segundo a OIT, 86% dos trabalhadores no setor informal foram afetados pela pandemia. As mulheres, né, e também foi colocado aqui a questão das mulheres que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, as escolas fechadas, uma situação complicada, inclusive no Brasil. Nós não temos nenhuma regra específica para isso. E já temos aqueles grupos tradicionais vulneráveis, os trabalhadores acima de 50, muitas vezes aqui no Brasil com uma situação de pouca qualificação profissional, e os jovens, né? Para mim, pessoal, nós vamos vivenciar nos próximos anos, como disse o professor Levi, um período aí de, digamos, do aumento, né, significativo de pessoas desempregadas. E possivelmente esses grupos vulneráveis, mulheres, homens acima de 50 e os jovens, eles sofrerão esse impacto de uma forma mais intensa. E eu até acredito que nós vamos perder muitos talentos nesses jovens, porque eles não conseguirão se inserir no mercado formal. Já há alguns estudos falando que nós temos gerações de jovens que não vão se inserir no mercado formal. E agora, isso me parece cada vez mais concreto. Tá? E finalizo aqui, então, pessoal, só fazendo um gancho com as palavras do professor Nelson sobre a preocupação de investimento nas empresas. Eu acho que tem um tema que a ONU vem sinalizando, a OIT vem sinalizando, o Mercosul vem sinalizando, a Declaração Sociolaboral do Mercosul é o primeiro tratado internacional a tocar nesse tema sobre empresas sustentáveis, né? Então a gente precisa, talvez, repensar nesse novo modelo, nessa nova situação que nos desafia, conjugando esses vários desafios. Eu novamente agradeço ao grupo, estou muito orgulhoso, ao Reinaldo, que foi um parceiro incrível, né, fantástico, e a todos os presentes. Passo aqui a palavra ao professor Nelson. Muito obrigado.